Fala aí galera, eu sou o T e vamos juntos entrar nessa dungeon. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o mais recente TCG exclusivo que tá rolando no Yu-Gi-Oh! Que é o Mimigu. O novo Tier 0, pelo menos no seu coração, talvez, eventualmente, eu não sei. Sim, meus amigos, um deck flip no ano de 2024. Mimigu é o mais recente TCG exclusivo que foi lançado na última coleção de... Eu não esqueci o nome da última coleção, mas que já tá rolando de Think Forbidden, né? Info, trouxe o Mimigu pro jogo. E agora a nova coleção de Rota, que obviamente já existe no OCG há muito tempo, mas que o Mimigu não existe porque ele é TCG exclusivo, Rota vai trazer novos suportes para Mimigu. Eu não falei ainda de Mimigu aqui no canal, exceto num vídeo corte que eu vou deixar aqui em cima, onde eu li por cima e tal e achei a dinâmica interessante. Mas novos suportes foram anunciados, veio uma nova leva e deixou o deck uma coisa mais real. Então hoje nós vamos debater um pouquinho sobre a dinâmica do deck de Mimigu e o que esses novos suportes, na verdade o que o deck como um todo pode fazer, teoricamente. Vamos tentar entender porque é um deck bem interessante, cara, bem legal, apesar de que imagino que nada demais vai acontecer com ele. Mas ainda assim é um deck bem interessante que talvez você possa ficar de olho caso você curta. Olha aí um deck novo pra você. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes da gente poder ir para as cartas novas, digamos assim, vamos tentar apresentar do que se trata o Mimigu. Eu tenho um exemplo aleatório de decklist aqui. O deck, ele claramente tem uma questão de estar incompleto, tá ligado? Claramente, quando você usa ele, quando você vê as cartas e tal, mas já tem um norte bem claro do que o deck pode fazer. O Mimigu, basicamente, são esses monstrinhos aqui, né, que a arte dele, primeiramente, é bem interessante, porque parece um deck de Toon, tá ligado? Isso aqui é quase que um Toon Elvish the fucking Golden Lord. Isso aqui é quase que um Toon Cerberus qualquer coisa, Nightmare Cerberus, alguma coisa assim, tá ligado? A arte deles são muito maneira, dos monstrinhos aqui, né? Realmente parece um deck Toon. E os Mimimakers são exatamente esses personagens, né? Os mímicos das dungeons de RPG, digamos assim, onde tem Dark Soul, aqueles baús que você vai abrir e na verdade é um demônio gigantesco que vai te comer. É isso. Se você assistiu o anime da Frieren, por exemplo, é exatamente aquilo lá que ela vai procurar dentro da dungeon, né? Ela abre um baú e de repente ela tá sendo mastigada com a bundinha pra cima. São esses aqui, são os mímicos, é esse bagulho. Por isso que o deck tem essa lore, né? De se passar dentro de uma dungeon, né? De uma... O que é dungeon exatamente? Uma caverna? Enfim, eu acho que é, né? A dungeon é a caverna, tenho quase certeza disso. Mas, enfim, e o deck, ele é todo feito na... Os tipos são diferentes, né? Os tipos dos monstros são diferentes e o atributo é o mesmo. Todos eles são terras, tá? E além disso, todos eles são flips. Essa aqui é a pica. Um deck flip em 2024. Mas ele tem uma dinâmica maneira. Todos os monstrinhos, com a exceção do Master, digamos, o Master é quem é diferente aqui no deck, né? Todos os monstrinhos são de nível 1. O Master é o único de nível 4. E do que se trata, né? Ele é o mestre do RPG? Eu não sei. Bom, mas enfim, os Mimigu, eles têm efeito na mão. Você pode fazer Special Summon de todos eles da tua mão, no campo do oponente. Sim, você dá efeito dele na mão e invoca eles setado no campo do oponente. Então, ele é flip, mas ele tem uma dinâmica estranha. E por isso que eu achei do caralho como que eles conseguiram casar essa parada. Porque, apesar deles serem flips, não é um monstro que você coloca no teu campo e você flipa. Como um Subterra Guru da vida, por exemplo. Ele vai flipar no campo do oponente. Então, o efeito dele na... E aí, assim, se eles fossem flips pra flipar no teu campo, você dá efeito dele fazer Special Summon no teu lado setado, ia ser um adianto. Mas nesse caso não, você dá efeito deles e faz Special Summon no campo com ele setado no lado do oponente. E qual é o plano? O plano é que você flipe eles no campo do oponente, porque aí eles têm efeito de flips mandatórios, onde eles vão dar vantagem para o seu oponente. Entenda que, se eu tô jogando de Mimigu, eu dei efeito e invoquei no lado do oponente. O meu oponente é você, eu invoco ele no teu campo. O efeito dos Mimigus, quando flipados, vão fazer o seu oponente ter vantagem, mas na verdade o seu oponente sou eu, que sou o dono dos Mimigu. Então, na verdade, quem tem vantagem é o dono do Mimigu, tá ligado? Por exemplo, o efeito do Mimigu Dragon, que é o melhorzinho deles aqui, todos eles vão ter a escrita igual, né? No caso, ele tem o efeito flip, que
na main phase você vai aplicar esses efeitos em sequência, efeito de maneira mandatória. Você vai destruir todos os face-up monstros que você controla, mas entenda que o efeito flip vai rolar no teu turno. Vai rolar no teu campo, na verdade. Eu vou dar efeito dele e vou invocar ele no teu lado do campo. Quando ele flipar, te vira, ele vai estar no teu lado do campo. Então, quando ele flipa, ele tem efeito mandatório que ele destrói todos os face-up monstros que você controla. Eu não tô nem aí, eu quero queimar o teu rabo. É isso. E além disso, você dá o controle dessa carta pro seu oponente. Isso aqui é muito maneiro, muito maneiro. Eu dou o efeito dele, invoco no teu campo, eu flipo ele no teu lado do campo, ou você flipa ele, e aí ele vai entregar efeito mandatório de destruir todos os monstros que você controla, e você me dá o controle de volta do meu monstro, e ele fica no meu lado do campo. Todos eles têm esse efeito. Não destruir os monstros e tal, isso varia, o efeito flip deles varia, mas basicamente eles vão fazer um efeito que vai tentar foder o oponente ou te dar vantagem, enquanto você pega o controle deles de volta. É bem interessante essa dinâmica. O Dragon, por exemplo, ele vai ter um efeito que durante sua main phase você pode Special ele da tua mão no lado do oponente, como todos eles têm, e se esse card é normal ou Special invocado, você vai poder adicionar um Mimigu Spell Trap do deck pra tua mão. Beleza, o Dragon é a melhor carta do deck. A gente passa pro próximo, a gente vai tentar ver o Mimigu Arcfind. Então, mesma coisa, efeito na mão, invoco ele no lado do oponente setado, e se ele é flipado, ele vai resolver o efeito em sequência. Seu oponente compra uma carta, então eu, dono do Mimigu, compro uma carta. Além disso, o oponente manda uma carta da mão dele pro cemitério. O dono do Arcfind flipado descarta uma carta. E eu pego de volta o controle. Ele aplica todos os efeitos em sequência, tá ligado? Eu dei o Arcfind pro oponente. Quando eu flipo, eu compro uma carta. O cara descarta uma e eu pego o controle de volta. Só isso. Bom, mas além disso, ele tem um outro efeito. Se ele é normal ou special invocado, isso é um efeito trigger. Você pode mudar um face down monstro no campo para face up attack position. Se eu tenho 2 Arcfinds, eu dou Arcfind pro oponente setado e dou normal summon do meu. O meu vai forçar o Arcfind do oponente a flipar para eu comprar uma carta e tomar o controle de volta. E com isso eu tenho 2 monstros nível 1 no campo. Basicamente isso. Por último nós temos o Cerberus. O Cerberus diz que bane 3 cartas do topo do seu deck, e aí você faz Special Summon de um desses monstros banidos no campo do oponente. Tudo isso é tentando banir as cartas do topo do deck do oponente, e se encontrou alguma coisa, eu invoco pra mim. Se tiver algum monstro, eu invoco pra mim. E ainda pego o controle do Cerberus, tá? Além disso, o efeito dele de campo cadê? Ele não tem efeito de campo, né? Seu oponente não pode escolher Face Up Spell Trap com efeitos. Basicamente, esses são os monstros Mimigu. E aí o Master, ele é diferente, porque ele diz que não pode ser destruído por batalha ou efeitos enquanto o oponente controla monstros face down. Essa dinâmica vai ser interessante em outras cartas que a gente tem também, beleza? Se esse card é normal ou special invocado, você vai poder adicionar um monstro Mimigu do deck pra tua mão. E além disso, ele tem um terceiro efeito, que durante a main phase do oponente, você pode mudar um face down monstro no campo para Face Up, Attack ou Defense Position. Ou seja, a ideia é que o Master tem um efeito rápido de poder flipar, né? No caso, os monstros Mimigu que eu dei pro oponente. Então eu dei um monstro Mimigu pro oponente, o Master no meu lado do campo vai flipar no momento oportuno. Porque o cara talvez não queira flipar. Mas, se eu tenho o Master, eu flipo no momento oportuno. Onde a principal questão é eu poder dar o Dragon pra ele, e quando o Dragon é flipado, o Master flipa o Dragon no turno do oponente, ele destrói todos os monstros do oponente. Basicamente, essa é a ideia do deck, né? Nós temos agora as Spells, 2 Spells e uma Trap. A Spell é a Mimigu Dungeon, né? A Spell de campo. Ela diz que Mimigu monstro que você controla que não foram normal ou special invocado nesse turno, ganha um ataque igual a defesa deles, digamos assim. Todos eles têm defesa alta, né? O Dragon tem 2000, o Arcfind 1900, o Cerberus tem 1800. Qual é o plano aqui? Os Mimigu que flipam no lado do oponente para fazer efeito que dá desvantagem para ele e dá vantagem para mim, voltam para mim. E se o cara flipou ele colocou em ataque. Então, quando eu pegar esse monstro, eu vou ter um monstro 0 de ataque, né? Basicamente. E aí ele bate e me mata. Mas o campo tenta pegar o cara de surpresa, porque aí quando ele bater, já que eu invoquei o Mimigu no campo do oponente no turno anterior, quando voltar para mim, o jogo vai considerar que a defesa é o ataque do Mimigu, basicamente. Então pode rolar do cara bater cabeça num bicho sem ele nem se ligar. Além disso, essa carta tem 2 outros efeitos, tá? Primeiro, efeito de ignição. Durante sua main phase, você pode adicionar um Mimigu monstro do deck ou cemitério pra tua mão. Todo turno você pode pegar um monstro, então. Mas além disso, ela tem um efeito de pseudo floodgate, cara, que é interessante. Ela diz que qualquer jogador que controle um face down monstro, não pode normal summon monstro. Não pode declarar um ataque com monstros que foram special invocado nesse turno. Então ela dá um soft lockzinho ali. O plano é que sempre você dê um Mimigu pro oponente setado.
Uma vez que isso aconteça, você tem o Master tentando controlar isso, flipando os monstros do oponente em um momento oportuno, a depender de qual monstro você tenha dado pro oponente. Mas além disso, enquanto ele tem um monstro setado, a dungeon não deixa ele dar normal summon. Não pode dar normal summon, porque o cara tem um monstro bucado. E além disso, ele não pode bater com o monstro que foi special invocado. Então, tem um efeito de soft lockzinho aí que é bem zoado pro cara poder sair, tá? Então, se liga se você joga de Mimigul e se liga se você joga contra. Outra carta que é bem forte é a Mimigul Maker, tá? Ela diz que você revela 2 monstros flips com nome diferente do teu deck. Não é Mimigul, monstros flips, beleza? Qualquer um. Qual que é o ponto aqui? O oponente vai pegar aleatoriamente um desses monstros. E aí você faz summon de um desses monstros flips no campo do oponente e o outro vem pra tua mão. E você pode special summon um Mimigul. Você revela 2 flips. Mas o que vem pra tua mão, você pode special summon um Mimigul. Se você revelou um Mimigul, você invoca um Mimigul. Tranquilo? Então basicamente você dá um monstro pro oponente e pega um pra você. Com special summon. Essa carta é absurda. Ela é muito forte, tá? Nesse deck. Deu um monstro pro oponente, invocou um pra você. Bala. Além disso, ela tem um outro efeito, cara, que é o seguinte: se o oponente faz special summon de monstros, exceto durante a damage, você pode banir essa carta, a spell, do teu cemitério e escolher um face down monstro que o oponente controla. Mude-o pra face up attack ou defense position. Então, é mais uma forma que você tem de tentar flipar os monstros que você deu pro oponente, tá ligado? Então, se você deu o Dragon e você tinha um Master e o cara lidou com o Master antes do Master poder flipar o Dragon que você deu pro oponente, por exemplo, a Make tá no cemitério ainda. E quando ele fizer um Special Summon, você bane a Make e flipa a carta dele. Apesar dela não ser Quick, porque ela é um spell normal, mas ela tem efeito Trigger, tá? Então essas são as cartas Mimigul. Pra fechar, tem mais uma, que é a Trap, tá? Então é foda, mano, porque aqui eu tenho que falar de muita coisa antes de falar das coisas novas. A Trap é a Mimigul Room. Ela diz o seguinte: você vai fazer Special Summon de um Mimigul monstro da tua mão ou deck no teu campo, ou em posição de defesa no campo do oponente. E aí você pode mudar um face up monstro no campo para face down defense position. Esse é o efeito da Mimigul Room. É quase como se ela fosse um Sinister Shadow Games do Shadow. Se você joga há muito tempo, você lembra do Sinister Shadow Game, uma carta muito boa que você usa no Shadow, mas que na época ela era forte pra cacete no deck de Shadow, mas ela nunca foi buscável, até porque o Yu-Gi-Oh! Era outro, era diferente, você não conseguia buscar. Até hoje você não busca essa carta porque ela não tem Shadow no nome, né? Mas, enfim, parece muito essa carta, que o deck era um deck de controle e que tinha a agressividade da Shadow Fusion e tal, né? Lock de Winda, beleza. Mas quando o jogo tava lento, a Shadow Games era uma carta absurda, que ela manda um Shadow do deck pro cemitério e aí você flipa os teus próprios monstros. No caso, a Room é parecida, mas é diferente. E ela é buscável, o que é muito bom. Ela vai fazer Special Summon de um Mimigul no teu campo, ou no campo do oponente setado, e aí você buca uma carta do cara sem dar alvo, o que é muito interessante, tá? De N formas. Você vai poder manter o campo com o lock ligado, bucando um outro bicho do cara e ainda invocando um pro lado dele, ou trazendo um pro teu lado. Se você ainda não tem um Master, você invoca o Master. E se você deu o outro Mimigul pro cara antes, você pode dar o Master Quick e tal, mas é uma forma, por exemplo, de você acessar o Master. Ou você invoca alguém pro teu campo pra pegar follow-up, depende. Mas essa carta é bem interessante. Além disso, ela tem outro efeito que você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher qualquer número de Mimigul cards que você controla, retorne-os para a mão. Então, essas são as cartas Mimigul que existem, tá? O deck faz coisas? Faz coisas. Tem N conexões que você pode fazer. Por exemplo, quando você flipa o monstro no lado do oponente, e tem jogadas simples que fazem isso, como o Arcfind flipando a carta do cara, por exemplo, tem que lembrar que o Master só flipa monstro do oponente no turno dele, no turno do oponente. No teu turno ele não flipa, mas o Arcfind é trigger. E ele pode, você pode dar normal summon do Arcfind e flipar um bicho do cara. O efeito do Mimigul que você deu pro oponente triga de maneira mandatória, o que liga TTTs. É uma dinâmica que você pode fazer. Uma dinâmica que o deck precisa e precisa demais é que você sempre tem que passar com IP, porque a IP é a única carta, ou uma das poucas, que tenta reutilizar os Mimigul que o oponente flipou e voltou pra você. Porque quando esse monstro volta pra você, não se tem o que fazer. Então é importante que durante a tua jogada, que vai ser combinação de cartas que você vai usar pra poder jogar e tal, você tenha monstro pra dar pro oponente, o campo dando soft lock e o cara vai se sentir obrigado a flipar. Pode ser que seja um Cerberus, pode ser que seja um Arcfind, que vai descartar e comprar uma carta e tal, e o controle volta pra você. Tem que ter como você utilizar esses monstros. E o ideal é que você pode passar com a IP seca, a IP sozinha no campo. O cara tem um bicho setado, independente de qual seja. Tem um Mimigul setado, podendo ser
O Dragon, que o cara vai flipar antes da Summon, por exemplo. O Dragon não vai matar ninguém, mas ele vai entregar efeito. O Arcfight, que vai fazer você comprar uma carta do oponente descartar. O Cerberus, que vai banir as cartas do topo do deck. Enfim, não importa. Qualquer um deles que ele flipar, o interessante é que tem um campo face-up, né? Pra forçar o oponente a sentir essa pressão de não poder normal summon. Vai entregar e vai voltar pra você. Quando volta pra você, você vai ter a IP junto com esse Mimigu, que pode virar um Little Knight, por exemplo, no turno do oponente. O ideal é que você tenha a Trap também, pra poder controlar melhor isso, porque você vai trazer o Master e tal. Depende. Mas você vê que faltam coisas, apesar de já ter conexão clara. A engrenagem já funciona com a primeira leva de suportes, o que é interessante. Então esse é o Mimigu apresentado. Agora nós vamos para as novas cartas Mimigu, beleza? Então eu troco pra cá, pra página da Yu-Gi-Oh! Meta. E aqui a gente vai tentar entender do que se trata as novas cartas de Mimigu, beleza? Então, as novas cartas são, como vocês podem ver aqui, tem o Mimigu Armor. E mais uma vez, mais cara de deck Toon. Puta merda, é muito legal as artes, tá? A Mimigu Fair, que é essa menina aqui. O Mimigu Slime, que é uma carta muito foda, eu achei muito foda a arte do Slime. E aí tem agora Exceeds, que é o Mimigu Throne e também o Giant Mimigu. Além de uma nova spell, que é a Mimigu Fork, que é essa aqui, tá? Então, só de ver que tem Exceeds, podia ser Link também, mas só de ver que tem Exceeds 1 aqui, isso já me faz pensar que o deck tapa um buraco. E a IP passa a não ser mais uma obrigação. É bem importante que eu tenha o que fazer com meus Mimigu no campo. Outra coisa que se sente falta é que tenham Extenders no deck. E que o Mimigu pode buscar carta e tal, e você tem muita expressão pra fazer? Tem, mas do lado do oponente. Eu quero fazer Mimigu pra mim. É o que esse deck, é o que essas cartas novas tentam fazer, né? O primeiro deles não é bom, tá? É o Mimigu Armor. Se você começa lendo por aqui, você fica decepcionado. Porque o efeito dele de flip, eles funcionam exatamente igual aos outros, né? Todos eles são de um tipo diferente do atributo Terra de nível 1 Flips. Então, durante a main phase, se ele foi flipado, Mimigu monstros não podem ser destruídos por batalha. Legal. O que é bom pra você não morrer. Vai, enfim. Dê controle dessa carta pro oponente. Beleza, igual todos os outros. Além disso, durante a main phase, você pode transformar essa carta da tua mão no campo do oponente face down defense position. Ou, se o oponente controla monstro, você pode transformar essa carta face up no teu campo. Opa, temos uma mudança aqui agora de design de cartas. Os outros não podem fazer isso, né? Se a gente lê os outros Mimigu, eles não têm essa propriedade. Simplesmente você pode special summon essa carta no campo do oponente em face down defense position. Só isso. Agora, um dos novos, ele tem propriedade diferente. Se o oponente controla monstros, pelo menos eu posso fazer special summon dele no meu campo, como sendo um extender. E eu não tenho que ter Mimigu nem nada. Basta que eu invoque, basta que o oponente tenha monstro. Já mudou. Apesar do efeito flip dele ser uma bosta, mas se eu tô em segundo eu tenho um extender maneiro. Ok, vamos pra próxima. Mimigu Fair. Ela diz o seguinte, mesma coisa dos outros, né? Mas se ela é flipada, nesse turno, você não pode ativar efeitos de monstros que foram special invocados da sua mão. Mais uma vez, um soft lockzinho como se fosse uma armadilha, né? Então, essa carta aqui tenta dar mais uma parada de lock no oponente. O campo, enquanto tem alguém setado, o cara não pode dar normal summon e monstros special invocados não podem atacar. Agora, com a Fair, você flipa ela no turno do oponente e ela vai dizer que o oponente, né, no caso ele, que é o dono do Mimigu no momento que ele flipa, não pode ativar efeitos de monstro special invocado da mão, tá? Tem alguns decks em que isso pode ser útil, em que isso pode ser interessante. Tem alguns, não são todos. Snake Eye, Jabber Star, Azamina não, tem pai, quem sabe. Então detalhe, se você invoca esse cara e flipa ele, o Tenpai não te mata, né? Então, beleza, Tenpai, ganhou um counter de Mimigu. Então, essa carta tenta fazer alguma coisa. Beleza, durante a main phase você pode transformar essa carta da tua mão no campo do oponente, beleza. Ou se você controla o Mimigu, você pode special summon essa carta no teu campo. Isso é bom? Isso é bem bom. Face up no teu campo, né? Porque agora eu tenho um extender que entra no meu campo, independente de se o oponente tem monstro ou não, porque esse cara só entra comigo sendo o segundo. Mas é pra eu construir uma mesa, agora que eu tenho Exceeds, que pedem 2 monstros nível 1. Agora eu tenho a Fair. E a Fair pode ser special invocada no meu campo se eu tiver um Mimigu, o que é excelente. Eu não gostei tanto assim do efeito flip dela, tá? De armadilha e tal. Eu achei que esses efeitos flips ficaram a desejar. Mas ainda assim, é legal. É legal. Podiam ser melhores, podia ser uma armadilha maior pro oponente, uma ameaça maior pro oponente. Mas ainda assim,
Ok, vai chegar um momento em que isso vai ser muito bom. E o fato dela ser extender é interessante. A próxima carta, Mimigu Slime. E aí esse cara tem o efeito que, se ele é flipado, o seu oponente, no caso, eu que sou o dono do Mimigu, aí detalhe, todos eles depois que ativar esse efeito de flip, você dá o controle pro oponente, né? Igual todos os outros que eu comentei. Agora, o Slime, seu oponente special summon o Mimigu, monstro do deck, no campo dele. E aí você dá o controle do Slime. Se eu dei o Slime pro oponente e flipou, eu invoco o Mimigu no meu campo e eu pego de volta o Slime. E de novo, o farm de carta vai acontecendo. Eu posso trazer o Dragon que vai pegar mais spell que vai ficar de follow-up. Eu posso trazer o Master se eu não tiver acesso a ele, pro Master flipar o outro bicho lá no campo do oponente. Esse Slime pode ter vindo derivado de uma trap. Ou o Slime pode ter vindo da minha mão que eu invoquei no campo do oponente. Então, N formas e N combos podem acontecer aqui. Depende do que você vai fazer. Você pode flipar o cara pode ter flipado o Slime, você vai poder trazer do teu deck o Arcfind vai dar efeito, vai trigar e vai flipar uma outra carta do cara, por exemplo. Lembrando que a trap também buca um bicho do oponente. Então, interessante. Apesar de novo, eu queria que o oponente fosse mais ameaçado. Mas tudo bem. Ele tem um outro efeito que, durante a main phase, você pode pegar essa carta da tua mão no campo do oponente fixado em phase position, beleza. Ou, se o oponente controla mais monstros que você pode special essa carta no teu campo face up. Então, todos eles tentam dinamizar essa questão. Como eu disse, todos os Mimigu vêm da mão no campo do oponente face down. Mas faz falta você poder invocar eles no teu campo, para eles serem extenders. Eles não locam em momento algum, tá? Em momento algum. Inclusive, a Fair, que é a melhor, porque ela pode entrar por Special Summon no teu turno normal, no teu campo normal, desde que você controla um Mimigu, e como você é um deck de Mimigu, tá tranquilo. Mas eles não locam em momento algum. Agora, que merda, né, cara? Enquanto você tem cartas que tem 1 milhão de efeitos. Eles têm muitos efeitos também, tá? Eles têm muitos efeitos, mas a dinâmica é ruim. A dinâmica é ruim, vamos falar sério, a dinâmica é ruim. Então, eles colocaram umas limitações que eu não gostei. Eu queria que eles entrassem pro Special Summon da minha mão mesmo, enquanto tivesse a mesma temática e dinâmica dos outros. Mas tudo bem, tudo bem. Indo T0, eu tenho uma menina que pode ser Special invocada da minha mão no meu campo, que é a Fair. Ela é a única que pode fazer isso. Os outros podem? Podem, mas o oponente tem que ter monstros, beleza? É basicamente essa a mudança. Além dos efeitos flips, que, de novo, nenhum deles interage com o oponente. Nenhum deles faz alguma coisa realmente forte contra o oponente. Apesar dessa mina tentar alocar os efeitos de Special Summon de monstros que vem da mão, o que pode atrapalhar. É um Floodgate ainda por cima, de algum lugar. Beleza. Agora a gente vai para os Exceeds, que é o que faz o deck existir. É que faz o deck passar a talvez ser algo, tá? O primeiro deles é o Mimigu Throne, que ele é feito com 2 nível 1 Mimigu monstros. O efeito é, você pode deixar a matéria dessa carta, Special Summon um Mimigu Master da tua mão, deck ou cemitério. O que é interessante, porque isso faz com que agora eu consiga, sempre que eu jogar, eu tenha acesso ao Master do deck. E o Master não é uma carta muito boa de se comprar, porque tem poucos Mimigu Extenders. Antes não tinha nenhum. Então, se você desse normal summon do Mimigu Master, você podia pegar qualquer monstro Mimigu do deck. O que eu faço? Eu dou efeito e invoco no campo do oponente. E aí eu vou invocar o Dragon. E eu tenho um Master no campo. O One Card Play. Aí o cara flipa o Dragon. E eu não faço mais nada. O Master tá de xereque, não faz nada, nada. E o Dragon volta pra mim. Beleza, e agora? Eu não fiz nada. Então, o Master é uma carta ruim, porque ele não busca cartas que dão continuidade. Porque se eu tive que dar normal summon do Master, nenhum Mimigu que eu invoque vai fazer diferença. Agora, pelo menos, eu tenho a Fada, porque a Fada entra por Special Summon. Só que o Master não é nível 1 para virar Exceed. Então, o Master é um puta paradoxo, porque ele precisa ser usado, ele busca monstro Mimigu, o que deveria ser talvez a melhor carta do deck, mas ele não é. Então, o fato de agora você ter um monstro que invoca especificamente o Master, eu acho que tira a responsabilidade de como que você vai usar ele no deck, a quantidade de Master que você vai usar. A Trap não precisa mais invocar o Master, o Slime não vai precisar invocar o Master, teoricamente, porque agora eu tenho uma carta que sempre vai fazer isso pra mim, que é o Throne, beleza? Teoricamente. Agora, quantos Master você vai usar? Depende. Beleza. Ele tem um segundo efeito também, é óbvio que durante a main phase, Quick Attack, você pode escolher um Mimigu monstro, não, um Mimigu Master que você controla. Equipe essa carta nele, né, como Equipe Spell e dê 1000 de ataque a ele. E você pode retornar cartas do campo pra mão pelo número de materiais que essa carta tinha. Entendeu o que aconteceu? Você vai fazer esse cara, ele vai dar efeito e vai trazer o Master. No turno do oponente, você vai dar efeito do Throne e equipar no Master. E aí você volta uma carta do cara pra mão.
Porque você usou 2 Mimigu para fazer o Throne. Detacha um para trazer o Master. Ele ficou com o material no turno do oponente. Você equipa ele no Master. O Master ganha 1000 de ataque e você volta uma carta do cara pra mão, né? E você pode retornar cartas do campo pra mão. E você retorna cartas. Não é spell, não é trap, não é monstro e você não dá alvo. Porque ele não se sabe a quantidade de cartas que vai ter embaixo dele. Então ele não dá alvo pela quantidade de cartas. Ele só volta. É uma interação boa, tá? É uma interação boa e agora é tranquila de fazer. O que é bom. Eu gostei dessa carta. Ela é bem interessante. Tem um outro monstro aqui que é o Giant Mimigu. Esse monstro, ele é feito com 2 nível 1. Então, diferente desse monstro que é específico de Mimigu com material, esse aqui, ele é feito com 2 nível 1. Sim, você pode dar normal summon pop, que pega o original, que linka pra anima, que dá o pop que volta pra trás, que dá o original, mata o pop, traz o oak. O oak dá efeito e traz de volta o pop e você faz o Mimigu Giant. Beleza, dá pra fazer. Ele diz que os seus não exceeds Mimigu podem atacar diretamente, enquanto o oponente controla um face down monstro. Beleza. Lembrando que se os monstros não foram invocados nesse turno, o campo dá 1000 de ataque pra eles. Ok. Se esse card foi Exceed invocado, você vai poder adicionar um Mimigu card do deck pra tua mão, sem detachar material. Qualquer carta. E o que é muito bom, porque nós temos duas, na verdade 3 spells muito boas, que é o campo, que é o Maker e é Trap. São 3 cartas muito boas pra um buscador, que é o Dragon. E se eu compro o Dragon, quem que eu vou buscar? O campo pega outro monstro. Mas eu não vou pra lugar nenhum depois disso, com as cartas que já existiam, né? E se eu pego o Maker, eu posso invocar outro monstro do deck. E eu não vou pra lugar nenhum depois disso. Agora, você tem muito pra onde ir. Porque o Dragon agora pode pegar o campo pode pegar a fada, você invoca a fada e faz o Exceed, que invoca o Master, que o Master pega alguém e você pode invocar e fazer o Giant. E o Giant vai pegar a Trap e você seta a Trap. Então você tem mais pra onde chegar. Então dinamiza as coisas que você pode fazer agora, porque você tem mais buscadores para mais cartas. Você pode pegar monstro? Pode, mas você pode pegar as Spell Traps agora com uma outra carta, que é o Giant, o que deixa as cartas muito melhores. Esses suportes melhoram muito o deck de Mimigu, tá? Por fim, nós temos a Fork, que é essa carta aqui, e ela diz o seguinte, eu tenho 27 minutos e eu não mostrei um combo pra vocês. Tá, Mimigu Fork, ela diz que você escolhe um face down monstro que o oponente controla, e o oponente escolhe um dos seguintes efeitos para aplicar. Ou você muda o monstro face down para face up, o mesmo efeito que o Master tem, por exemplo. Ou, então, o cara manda ele pro cemitério, e aí o controlador dele, na resolução do efeito, né, ele vai estar no teu cemitério, compra 2 cartas. Então, o que o oponente escolhe? Eu ativo o Fork no monstro setado dele, que geralmente vai ser o Mimigu. Ou o cara escolhe flipar aquele Mimigu, e aquele Mimigu vai entregar o efeito dele, ou então o cara joga ele fora, para sair do lock do campo, por exemplo. Mas eu compro 2 cartas novas. Além disso, ela tem um efeito no cemitério, que eu posso banir ela do cemitério e pegar outra dela mesmo, para eu poder usar no outro turno. Ou se eu usei uma e ficou no cemitério, eu posso dar no outro turno o efeito dela para poder buscar uma outra. Essa carta é um pouco roubada, mas enfim, ela é interessante. Ela não é true off, ela não é start, ela não é nada, ela tem que ter combo. É uma carta que talvez seja até one off apenas, não sei, mas é uma boa carta. Então essas são as cartas Mimigu, mano, e pra finalizar, ainda tem uma nova que eles anunciaram em algum momento, que ela diz que uma vez por chain, durante a main phase, se um Mimigu monstro que o oponente controla foi flipado face up, você pega aleatoriamente um monstro do extra deck dele, face down, e aí você revela, né? E se for um monstro que pode ser special invocado, você faz special summon daquele monstro no teu campo. Se não for, você bane ele. Se você flipou um dragão do cara, você pega o dragão pra você. Se você flipou algum monstro de extra que pode ser invocado, você pega pra você. A ideia é que você tente roubar algum monstro do oponente que seja forte pra você, já que o deck não consegue fazer isso. Essa carta foi anunciada antes dessas outras que eu li pra você. Ela é um pouco estranha, ela não é legal e eu acho que nem vai ser usada no deck, mas a ideia dela é essa. Dito isso, agora finalmente eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês aqui com meia hora de vídeo, beleza, meus amigos? Então, vamos lá, ó. Eu vou mostrar uma jogadinha básica onde nós vamos abrir com o Dragon. Então, One Card Play do Dragon, o que não é a melhor coisa do mundo, mas vamos ver. Normal Summon Dragon, efeito, Search, pega aqui a Dungeon, eu vou ativar a Dungeon e vou dar efeito de buscada e toma, peguei a fada. Ok. A fada pode dar efeito e eu invoco ela no campo do oponente face down, ou se eu controlo o Mimigu, eu posso invocar ela face up. Ok, invoquei ela pro meu campo. Eu junto os 2 monstros nível 1 e faço o Throne. O Throne vai dar efeito, detacha e traz o Mimigu Master do deck. Com o Mimigu Master eu posso dar efeito e Search, pego um monstro Mimigu. Nesse caso eu escolhi pegar o Dragon, mas depende. Aqui na verdade deve ser melhor pegar o Arcfind, né? Enfim. Mas o que você vai fazer? Você vai dar efeito desse monstro da mão.
e você invoca ele no campo do oponente. E acabou. Mas o que isso me dá? Passando pro oponente, nós podemos agora dar o efeito do Master, flipar o bicho do cara. E aí o Dragon, né, no caso, vai dar o efeito mandatório. Se o cara não flipar o Dragon sozinho, porque ele pode flipar o Dragon. Se ele flipar o Dragon antes de ter monstro, o Dragon não mata ninguém. Ok? Ok? Beleza. Mas, e aí por isso que é melhor eu dar o Arcfind pra ele. Porque aí pelo menos eu ponho pressão dele não querer me dar carta. Ele me dá uma carta e tem que descartar uma carta e eu pego o controle de volta do Arcfind. Tinha que ser Arcfind aqui, mas por algum motivo eu peguei o Dragon, não sei porque, sendo desse jeito seco, o cara só flipa. E eu não tenho nem como controlar com o Master. Mas beleza, flipei aqui. Voltou pra mim. E agora eu tenho a interação do Throne, porque o Throne vai dar efeito, vai se equipar no Master. E como ele tinha um material embaixo, eu volto uma carta do cara pra mão. Então, ou eu compro uma carta e o cara descarta uma carta e eu volto uma carta do campo pra mão dele sem dar alvo. Sem falar que enquanto o bicho tá setado, isso aqui dá soft lockzinho, né? No oponente. Ou então eu torço pro Dragon flipar no momento oportuno. Mas... enfim, é só pra mostrar que ficou funcional, mas o One Card Play, pouca coisa é feita, né? Mas vamos pra outra coisa agora, pra outro replay, pra gente ver realmente algo mais potente, teoricamente. Então, com o Maker na mão, nós vamos ativar, e a gente tem algumas opções. Dá pra fazer a jogada com uma Maker com os dois monstros. Independente de qual caia, dá pra você fazer a jogada, beleza? Independente de qual caia. Mas aqui eu vou pegar com o Dragon, porque eu acho que é melhor, porque eu ganho um monstro a mais. Então eu vou invocar o Dragon pro meu campo e dar o Arcfind pro oponente. Lembrando, isso é aleatório. E pode vir o Arcfind pra você e o Dragon pro oponente. Depende. Mas nesse caso, eu vou invocar o Dragon. O Dragon dá efeito e busca o campo. Por que eu consigo fazer jogada? Porque se o Dragon for pro oponente e o Arcfind vir pra mim, o Arcfind vai trigar e flipar o Dragon do oponente, que vai voltar pra mim. E eu vou ter dois monstros de nível 1. Ele não vai buscar, mas eu vou ter dois monstros de nível 1. E aí eu faço o Exceed, que, enfim, faço jogadas, né? Beleza, com isso aqui, eu vou ativar o campo vai dar efeito, vai buscar, peguei outro Arcfind, e eu vou dar normal summon dele. Efeito dele, eu vou flipar o bicho do oponente, né? E o bicho do oponente flipado vai trigar efeito. Ele vai me fazer comprar uma carta, o oponente descarta uma carta, e eu pego o controle de volta do Arcfind. Junto os dois, eu vou fazer agora o Throne. O Throne vai dar efeito, detacha, traz o Master do deck. Master efeito, triga e busca a fada, porque é a única que pode se invocar no meu próprio turno, né? Enquanto o oponente não controla monstro. Efeito da fada, ela se invoca. Ok, agora você pode juntar os dois e fazer uma Moon, por exemplo. Dá pra fazer, né? Junta as duas, faz a Moon, Link no Requiem, tributa, traz o Engraver, efeito. Na verdade, traz a Mia, né? Mia efeito, Dump Engraver, porque já vai ser depois de rota, né? Então, volta o equipamento, junta os dois, faz aqui a Necrokeep, o Engraver dá efeito e volta do cemitério. E aqui, se você for fazer o Caesar, não precisa da Mia. Mas dá pra eu juntar, por exemplo, né? E fazer um Sequential. O Sequential pode dar efeito e aí sim faz diferença ter a Mia, porque embaralha 3. E aí eu posso fazer a Misa, né? No caso, não a Mia. E aí eu posso fazer o Didier e dar o Sequential e voltar equipado, por exemplo. Então eu passo com a mesma coisa que eu tinha mostrado antes pra vocês, só que agora eu tenho o Didier. Então a interação do Throne que equipa no Master e volta uma carta do cara pra mão, plus Didier ou Caesar. Ou então eu volto e jogo com o meu deck, que é Mimigu. O que eu posso fazer? Ao invés de juntar os dois aqui e fazer uma Moon, eu posso fazer um Exceed. Fazendo o Exceed do Giant Mimigu. Efeito dele, e ele busca qualquer carta Mimigu e eu pego a Trap. E eu seto a Trap e eu passo o turno. Beleza, com isso eu tenho um controle maior, porque agora quando chegar no turno do oponente, a Mimigu Room vai poder trazer o Dragon, e quando ela trouxer o Dragon, eu vou poder bucar um bicho do cara sem dar alvo. Então eu vou bucar um bicho dele, então ele já tem que controlar alguém, e eu vou colocar o Dragon pra lá. Nesse momento, ele já tá com uma pressão maior pra poder jogar, e aí, se ele tiver dois monstros, eu buco um, dou o Dragon, e o cara tem um monstro lá, que eu posso dar o Master, flipar o Dragon e matar o outro bicho dele e tomar o controle do Master do Dragon pra mim. Ou então ele flipa sozinho e se foda, tá ligado? Mas já põe uma pressão maior e eu vou ter a Trap no cemitério pra, se eu precisar, eu voltar esse Master pra minha mão. E eu tenho a interação do Throne ainda pra fazer, né? Então é mais ou menos isso, cara. Eu até tentei fazer um esboço aqui, ó, do Mimigu com essas novas cartas, o que eu já acho, já me arrependo de fazer desse jeito. Ah, não tô acreditando que eu não botei a tela do DB. Vou ter que editar essa merda. Vai tomar no cu. Eu fiz um esboço aqui de uma decklist que eu sinceramente não sei se vai ser isso aqui, tá? Eu não sei se essa é a quantidade de slime que se usa. Pelo fato da menina, da fada, ser a única que se invoca,
talvez tenha que usar mais dela. Na verdade, obviamente, na minha cabeça agora tem que usar mais dela. Tem que usar 3 e não apenas uma. Porque ela é a única que se invoca sozinha. Ao mesmo tempo, ela é horrível sozinha, ela não faz nada sozinha. Mas tendo outro monstro, ela é a única que se invoca da mão. E ela consegue virar 2 outras cartas que podem buscar monstros, né? E podem buscar cartas, na verdade. Então, ela é muito boa de se ter, é um excelente extender. Agora, o Slime, não sei se é essa quantidade, não sei se continua sendo Tree of Darkfind, não sei se o Master tem que ser One-Off agora, porque eu faço o Exceed 1 que busca o Master. Não sei se a Trap vai ser o One-Off pra caber mais tech, ou se ela continua sendo Tree Off, depende, eu realmente não sei. Mas cara, esse é o Mimigu. Particularmente eu achei um deck com dinâmica bem interessante, eu achei bem legal o deck, eu não sei o que você achou. Mas é basicamente isso, valeu, falou meus amigos e até mais. Vai tomar no cu, 9h34.